Fala galera, hoje estamos com o JBL 520BT. Ele é o sucessor do fone que ganhou o mercado brasileiro nos anos passados, tá? Que é o 510BT. Ele foi o fone mais vendido do Brasil durante 3 ou 4 anos. Recentemente a JBL trouxe o novo modelo. Então eu consegui ele de primeira mão e vocês vão ver antes de todo mundo. Então segue pro vídeo. Antes de eu falar dele, eu queria falar um pouco da geração antiga, até porque ele usou muita coisa como base, principalmente com relação à estrutura dele. Esse fone aqui, ele é o sucessor do JBL Tune 510BT, que é um fone de ouvido que foi muito bem aceito no mercado. Ele tinha uma qualidade muito bacana, não só de áudio, mas também de construção. E esse aqui ele trouxe inúmeras novidades, inúmeras melhorias com relação ao 520BT. Bom, então vamos analisar aqui junto comigo. Como eu falei, ele se parece muito com o modelo antigo, o 510BT da JBL. E esteticamente ele segue basicamente quase tudo. Porém, ele tem mudanças significativas com relação a muitas coisas que a gente não tinha no 510BT. Já analisando essa caixa aqui, a gente já vê algumas novidades. Então, enquanto o 510BT ele tinha 40 horas de duração de bateria, esse aqui ele conta com 57 horas, então são quase 17 horas a mais de uso, e o que já era muito se tornou muito mais ainda. Uma outra coisa que a gente pode verificar aqui é que ele conta com um aplicativo dedicado para que você faça a equalização. Então eu já baixei o aplicativo, a gente vai ver um pouco mais sobre esse aplicativo para a gente validar um pouco melhor esse fone aqui. Além disso, ele tem modos de áudio e ele tem uma claridade de voz muito grande, que também a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer esse teste de microfone também. Olhando um pouquinho aqui atrás, ele fala algumas outras coisas que teve de melhoria com relação ao 510BT. Enquanto o 510BT, uns diferenciais que era a bateria, esse aqui ele tem uma melhora muito grande em todos os sentidos. Aquele outro ele já tinha um carregamento rápido, esse aqui ele tem um carregamento mais rápido ainda. Então, só para exemplificar, em 5 minutos, de acordo com a caixa, ele está falando que em 5 minutos eu vou ter 3 horas de bateria. Então eu deixei ele carregar durante 5 minutos, eu vou ganhar mais 3 horas de bateria toda vez que eu fizer isso, tá? Então ele tem um carregamento bem rápido de uso. Além disso, como na geração antiga, ele também tem o USB tipo C, então é uma interface bem bacana e mostra que ele está sendo atualizado durante o tempo. Uma outra coisa bacana é que ele tem um pareamento rápido, então em alguns celulares, em alguns modelos, a gente vê fones que demoram muito a parear, principalmente a primeira vez, e não vai ser esse caso, tá? Uma outra coisa também que é muito interessante a gente comentar é com relação à versão do Bluetooth. Esse fone aqui ele conta com a versão 5.2 do Bluetooth, que ele vai trazer alguns benefícios com relação a outras versões de Bluetooth, e principalmente questão de funcionalidades do aplicativo, mas ele também vai trazer uma autonomia muito maior, já que o Bluetooth 5.2 ele é muito mais econômico. E também uma coisa que pouca gente comenta, através do Bluetooth 5.2, esse fone aqui tem essa capacidade, a gente consegue parear esse fone em 2 dispositivos, ou seja, eu consigo ligar no meu celular e no meu computador. E vamos lá, o celular tocou. A partir do momento que tocou e você for atender, ele vai dar pause no que está sendo reproduzido no computador. Então isso é uma coisa bem bacana e pouca gente comenta, mas é um diferencial bem grande desse JBL aqui. Bom, então sem mais delongas, a gente vai abrir esse fone e a gente vai ver o que tem dentro dele e o que diferencia da geração antiga, tá? Então ele tá aqui lacrado, eu vou passar uma faquinha nele aqui. Opa! Pronto. Diferente da outra geração, ele tem um interior todo em papelão, tá? Esse interior todo em papelão, ele é um diferencial ecológico que a JBL está trazendo. Então, evitando trazer plásticos, e ele tem toda uma questão de feito de soja, fibra de algodão, um monte de coisa, tá? A embalagem, a gente vê também que, em vez de ser um plástico transparente, como na outra geração,
Ele já vem um tecido que é bem bacana, viu? Como case, para você ficar guardando no dia a dia, eu acho que ele é bem interessante. E eu comprei da cor branca, tá? Mas vamos ver o que tem mais dentro dessa caixa. Essa caixa ela é meio que dobrada. Eu vou abrir ela aqui. Então a gente também tem na caixa um Quick Start Guide e atrás dele a gente tem um cabo laranja da JBL, tá bem pequenininho, é quase um rabichinho aqui, ó. Não tem, deve ter aproximadamente uns 15 centímetros. Bom, e falando um pouco da estrutura, apesar de ser de plástico e todo esse material, ele parece ser um plástico bem firme, tá, e bem resistente. Ele não tem a tendência de parecer muito leve, pelo menos quando a gente coloca na mão, então dá um senso que ele não é um produto muito frágil. Isso eu achei bem bacana. Outra coisa que já chama atenção é com relação às espumas. Então, além dele ter uma espuma aqui que é bem confortável, que é bem maleável, ele também tem aqui nessa parte de cima espuma para ficar mais confortável e mais versátil, tá? Esse material aqui dessa espuma, ele é o mesmo dessa espuma aqui de cima, tá? Geralmente, esse fone, ele tende a desgastar, como nos outros, no 510 BT e assim por diante. Mas ele é muito fácil de a gente comprar peças paralelas, tá? Até porque ele é um padrão internacional, tá? Então a gente consegue substituir isso aqui de uma forma bem fácil, tá? As conchas acústicas. Então, isso é uma coisa bem bacana desse JBL e vai te dar um tempo de uso muito maior do fone, tá bom? Bom, ainda na construção, eu comentei que ele tinha um carregamento do tipo C, tá? Então, apesar de estar escondido, a gente não conseguir achar com facilidade, é só a gente mudar a nossa visão e ele fica bem escondido aqui, tá? Essas entradas aqui, a gente tá vendo um buraquinho aqui em cada lado. Eles são os microfones, tá? Então eles estão bem escondidos e eles servem para captar o áudio de uma forma bem nítida. Então a gente consegue ter quase 2 canais de áudio para a gente poder conversar no telefone e fazer qualquer coisa. Então, um diferencial desse JBL é exatamente o microfone, que também nós vamos testar nesse vídeo. Além disso, ainda sobre a construção, a gente tem aqui na parte de baixo os 3 controladores. Então a gente vai conseguir aumentar e diminuir o volume, assistente, ou da play ou pause na música e assim por diante. E então, sem mais delongas, a gente vai testar esse fone agora. Antes de colocar no ouvido, a gente já percebe algumas coisas, tá? Ele tem alça ajustável, tá, nas 2 laterais. E ele também é bem flexível, tá? Então ele vai servir quase em qualquer cabeça, tá? Então, para quem tem cabeça mais alta, cabeça mais larga, ele vai servir para todos esses casos, tá? Então vou colocar ele um pouco aqui no ouvido. E de cara a gente já percebe algumas coisas. A primeira delas é que ele é um fone over-ear. O que quer dizer over-ear? É que ele fica do lado de fora do ouvido, ele meio que esmaga, ele não cobre por fora do ouvido as conchas laterais, tá? Então ele meio que pressiona o ouvido por cima. Tem algumas pessoas que gostam, tem outras que não gostam, mas é a forma que esse fone ele foi construído, tá? Uma outra coisa que eu já tô sentindo muito bem é o isolamento acústico. De todos os fones headphones que eu trouxe aqui no canal, nenhum deles teve um isolamento acústico tão alto quanto esse. Isso é bem bacana, tá? Para quem quer se concentrar um pouco mais ou quer ir para academia usando ele. Então isso é uma coisa que eu gostei pra caramba. O outro detalhe que é bem interessante a gente falar é sobre as almofadas. Apesar de daqui onde a gente tá bem calor, a gente vê que as almofadas elas não são tão quentes. Então a gente consegue usar de um jeito muito confortável e eu acredito que ele seja muito adequado para quem, por exemplo, faz corrida, faz caminhada, vai para academia. Então, para usar esse fone aqui, isso pode ser bem interessante. Já conectei aqui no meu celular, tá? Eu vou ouvir uma música aqui, bem equalizada, ou seja, ela não vai pender muito pro grave nem muito pro agudo. Eu vou pegar uma música bem normal e eu vou dar play aqui e vocês vão acompanhar a mesma música aí de casa, tá? Então, vou dar play.
mesmo, tá? Excelente. Eu percebi bastante que ele tem uma equalização em V. O que isso quer dizer? Que a assinatura digital dele, ele tende tanto para os graves e para os agudos. Então a gente consegue ter esses dois extremos e o médio muito ausente. Mas isso a gente pode consertar, caso seja da preferência de vocês, através do aplicativo da JBL, que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas para quem curte uma música com muito grave e com agudos bem presentes, ele vai ter a equalização ideal para você, tá? Se você gostar mais do natural, a gente vai precisar usar o aplicativo da JBL. Bom, então vamos para aquele teste de grave, tá? Eu vou colocar aqui uma música com bastante grave, com bastante subgrave, para a gente escutar a qualidade de áudio desse quesito. Então vou dar o play na música. Excelente, tá? A gente sente muita vibração da música. Uma coisa diferente é que a gente sente a profundidade. Em alguns fones, apesar de ter um grave bom, um grave horroroso, a gente não consegue distinguir a profundidade da música. Esse não foi o caso. A gente consegue ter uma profundidade de música muito bem presente e muito clara. Bom, então como eu comentei com vocês que a gente ia testar a voz desse microfone, então aqui está. Pelo menos aqui no meu retorno ela tá bem natural. A gente não tem nenhuma explosão de áudio e nem o áudio fica longe. Então ele fica bem natural mesmo, tá? E além disso, quando gravado, nesse caso, eu consigo ter um retorno aqui pelo fone. Então estou tanto ouvindo o que eu falo pelo fone de ouvido, quanto eu vejo aqui pelo monitor. Então isso é bem bacana, tá? Aparentemente a qualidade de som é bem aceitável e vocês estão vendo aí. E uma outra coisa que eu gostei desse fone foi com relação ao tempo de delay. Então, se você está ouvindo música, isso não faz muita diferença. Mas jogando alguma coisa ou até mesmo vendo um vídeo no YouTube, a gente consegue ver que não tem nenhum delay ou o delay é quase imperceptível entre a abertura da boca de uma pessoa e até sair o som. Então isso é uma coisa que eu gostei bastante e que em alguns fones isso está presente. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática como funciona o aplicativo da JBL. Se você quiser uma equalização de uma forma diferente da que ela tem a assinatura dela, tá? Logo de cara a gente já tem informação de bateria, então nesse caso está 71%, e como é que está o equalizador. Então a gente vê exatamente mais ou menos o que eu comentei, que a equalização ela estava em V, tá? Ela estando em V, então, mas a gente pode mudar, a gente pode deixar por meio disso aqui, tá? Então nesse caso eu coloquei vocal, onde ele dá muito mais valor ao vocal do que aos instrumentos, por exemplo. Para quem gosta de grave, a gente também tem o modo bass e assim por diante, club, estúdio e assim por diante, tá? O Voice Aware é um aditivo de voz enquanto a gente está conversando com alguém no telefone. Então, como eu comentei, esse fone tem um isolamento acústico excelente. E com isso, para conversar no telefone, às vezes fica ruim. Nesse caso, ele vai utilizar o microfone do próprio aparelho e ele vai replicar sua voz para você ouvir melhor o que você está falando no fone de ouvido. E além disso, ele tem um modo inteligente, tanto de áudio quanto de vídeo. Então, se você ficar assistindo vídeo no YouTube e assim por diante, você pode ativar o modo de vídeo e ele vai ter melhorias substanciais em cima disso, tá? Ele demora um pouquinho, não foi tão rápido, tá? Mas bem bacana. Uma outra coisa, também tem comandos de voz. Nesse caso, os comandos de voz estão disponíveis, inclusive em português. Em 3 minutos a gente consegue descarregar, ou seja, baixar o software que vai ter o comando em português, tá? Mas eu vou clicar em baixar para a gente já utilizar essas funções desse vídeo. Ó, já baixei, foi bem rápido mesmo para baixar, foi aproximadamente 15 segundos e ele já reiniciou
ele já começou a mostrar para mim os comandos em português. O que são esses comandos em português? Quando eu ligo, em vez de falar power on, ele fala ligado. Em vez de falar pairing, ele fala conectando e assim por diante. Então a gente traduziu as vozes do fone de ouvido. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é desligar. Então eu posso desabilitar essas pessoas falando dentro do fone de ouvido e o que ele está fazendo. Outra coisa que a gente pode colocar, que eu acho que pouquíssimas pessoas vão utilizar, vai ser a parte de controle de volume máximo, tá? A gente pode habilitar e ele vai ter um volume máximo de altura. E além disso, a gente pode botar ele para desligar automaticamente. Ou seja, se ele está em standby, não conectado a nenhum celular, ou se conectado ao celular sem tocar nenhuma música, sem tocar nenhum som, ele vai desligar automaticamente. E por último, a gente tem um suporte que nada mais é do que um guia rápido, perguntas e respostas, ou redefinir o software de fábrica, tá? Então é um aplicativo bem completo, ele tem tudo que é necessário para configurar o fone e a gente consegue ter um controle muito bacana desse aplicativo, tá bom? Então eu acho que a visão geral do aplicativo é só essa e vamos voltar pro vídeo. Galera, esse fone aqui, ele é excelente pelo preço. Além de você estar levando um JBL, você está levando um JBL de alta qualidade e por um preço bem bacana. Por menos de R$300 você vai conseguir ter um fone de alta qualidade, com assinatura de áudio espetacular, garantia no Brasil e não só isso, tá? Ele é um fone ultra confortável, ultra leve e que entrega uma bateria que nenhum outro fone nessa faixa vai entregar. 57 horas de bateria por um fone com menos de R$300 da JBL, isso é quase que um milagre de preço, tá? Uma outra coisa que dá uma personalidade muito grande a esse fone é com relação à equalização interna desse fone. Como eu mostrei pelo aplicativo da JBL, se você tem uma preferência de áudio de um jeito ou de outro, você consegue adaptar esse fone a isso, tá? Lembrando que a assinatura digital, apesar de ser em V, como eu comentei, a gente consegue fazer equalizações de estúdio ou focado no vocal e assim por diante. Então quem quiser comprar esse fone, o link tá aqui na descrição e tanto Amazon, Shopee, Mercado Livre, assim por diante, tá? Você escolhe qual marketplace comprar. E lembrando que todas as lojas que a gente indica aqui no canal, a gente verifica antes, a gente vê as avaliações e assim por diante, tá? Então você não precisa se preocupar com relação a isso. O link que eu deixei aqui é o mais barato e o mais seguro para se comprar. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, clique em curtir e até a próxima.